Ô seus fitness, bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bom Podcast e hoje o assunto é sobre lipedema e eu trouxe a doutora Fernanda. Muito obrigado por vir. Obrigada pelo convite, Kleber. É um prazer estar aqui para poder dividir esse assunto tão atual, né, na minha área de vascular, e estamos aí para tirar as dúvidas e explicar para o pessoal o que é esse lipedema, né? Doutora Fernanda, você é cirurgiã vascular, empresária, mãe de duas, esposa e ainda consegue fazer, sabe, essa dedicação integral à clínica? Depois de alguns anos de formado, depois de muitos anos trabalhando em hospital, dando plantão, trabalhando no SAMU, meu projeto de vida com minhas duas meninas era focar 100% na minha clínica. Então, esse ano eu consegui isso. Então, 100% focado na clínica, na parte de vascular, de varizes, de lipedema. Então, hoje, assim, estou super realizada e super feliz de estar conseguindo ficar 100% mesmo no meu foco, no meu projeto. Doutora, por que há 10 anos atrás não se escutava falar em lipedema? É algo novo? É algo que foi descoberto somente agora? Eu não me lembro de escutar lipedema, essa palavra ou essa definição há 5, 10 anos atrás. Realmente, assim, a minha própria formação de cirurgião vascular não se falava em lipedema. Isso tem mais ou menos 10 anos, 12 anos, não era o foco. E com o tempo, aí entrou muito em alta a obesidade, essas questões estéticas, e eles conseguiram perceber esse lipedema como uma entidade nova. Nós vamos explicar um pouco até a diferença entre a obesidade e o lipedema. E eu acho que pela rede social, pelo marketing, pela divulgação, alguns colegas começaram a vir com esse tema, que já foi feito diagnóstico disso há muitos anos. A gente já viu o caso de 1940, de ter tido relato disso e tudo, mas não era nada que nunca foi colocado em pauta, em foco, e nunca foi tão difundido. E alguns colegas começaram a se especializar nisso. Então, isso foi se disseminando, a ponto de os próprios pacientes começarem a pegar isso em rede social e chegar no meu consultório e falar: olha, eu ouvi falar de lipedema. Antes, até eu mesma, eu não abordava esse assunto neles, e o paciente chegava para mim já com um diagnóstico. Eu acho que eu tenho isso. O que é isso? Então, a gente começou, todo mundo da área da vascular, fisioterapia, os próprios personal trainers, a gente começou a buscar mais sobre esse assunto para poder ajudar essas pessoas, que eu acho que elas mesmas começaram a se diagnosticar e achar uma justificativa por ter aquela perna mais grossa, por ter aquele acúmulo de gordura. Então, nisso surgiu, e agora realmente a gente está numa alta mesmo do lipedema. E o que é o lipedema? O que é o lipedema? O lipedema é um acúmulo anormal de gordura bilateral, ou nas duas pernas, ou nos dois braços, e vai acontecer por causa de uma inflamação. Então, o seu tecido adiposo, sua célula adiposa, ela vai ter uma hipertrofia e vai inflamar. Então, vai ter um acúmulo que é principalmente culote, né, quadril, coxa, às vezes joelho, perna, e também nos braços. E uma característica muito importante é que a pessoa costuma ter a perna mais dolorida. Então, às vezes você faz uma apertadinha que você dá, que a gente chama, né, uma distopressão, a pessoa sente uma dor maior do que a normal, e aparecimento de roxos também, de manchas. Então, às vezes o paciente fala pra gente: eu fico roxo à toa, eu não sei o que é. Isso é dessa fragilidade capilar, que é por causa dessa inflamação causada pelo lipedema. Essa inflamação, ela se dá a quê? Alimentação, falta de atividade física? Não se sabe exatamente qual que é a fisiopatologia, qual que é a causa dessa inflamação, assim, uma causa única, mas se sabe que isso acontece em mulheres por causa de questões hormonais mesmo, é o estrógeno, e a dieta, que é a dieta inflamatória. Então, todas as pessoas, a gente fala assim, não é uma coisa específica, mas assim, cada pessoa às vezes vai ter um gatilho de alguma alimentação que pode piorar isso daí. Então, a pessoa às vezes já tem uma herança genética, já tem essa tendência a formar essa inflamação. Então, tem a falta de atividade física, a própria associação com a obesidade, alguns alimentos. Então, isso tudo vai gerar uma inflamação mais numa pessoa que já tem predisposição. Qual que é a diferença de celulite e lipedema? O lipedema é uma inflamação no tecido adiposo. O seu tecido adiposo, ele vai ficando hipertrofiado, ele vai ficando aumentado. E a celulite é uma inflamação no próprio tecido subcutâneo.
Então, isso vai causando mesmo, por causa do excesso de obesidade, é como se fosse umas células vão morrendo ali, vão causando aqueles buraquinhos ali. Então, isso é uma celulite. É lógico que a pessoa que tem lipedema, às vezes, vai ter também uma celulite, vai ter também uma obesidade, mas são coisas diferentes. O lipedema, a pessoa já nasce com ele ou ele pode ser adquirido, desenvolvido? Normalmente, a pessoa vai manifestar, pode começar a manifestar na puberdade, na terceira década de vida, ali em torno de 30 anos, após a gravidez, que são os períodos que vão manifestar mais. Por quê? São épocas em que você tem, às vezes, ou um estirão, ou que você vai ter um aumento de peso, então que você vai ter um estímulo para o aumento de produção de gordura, e aí você já começa a fazer essa produção de gordura inflamada, né? Que assim se diz. Então, normalmente, são pessoas jovens, e isso vai piorando no decorrer da vida. E o que acontece? Às vezes uma pessoa jovem nem percebe. Às vezes não tem a gordura inflamada a ponto de dar dor, e não fica com roxo, e acha que é constitucional, porque às vezes a pessoa tem uma perna mais grossa mesmo e não tem lipedema, e passa a vida inteira até que vai chegar um momento, por exemplo, a pessoa engravida. Aí você vai ganhar 17 quilos, 20 quilos além do normal, e depois acabou a gravidez, você emagrece tudo, mas você nunca mais perde aquela gordura acumulada no quadril, aquela coxa que está mais grossa. Então, a gente faz um diagnóstico de lipedema, às vezes até muito preciso, de uma pessoa que emagrece, fica com a cintura fininha, fica aqui fininho e continua com aquela perna bem grossinha mesmo. Formato de pera. É isso. Bem acentuado. É. Tem graus? Tem. O que acontece? O lipedema, ele tem tipos que vai ser de acordo com aonde a sua gordura vai ser acumulada. Então, tem o tipo 1, que acumula mais na região do quadril. O tipo 2 já desce para a coxa, pegando quase o joelho. O tipo 3 já vem para o tornozelo. O tipo 4 pega membro superior. E tem o tipo 5, que vai só mais a parte da panturrilha. Polpa em cima, mas fica um pouco a panturrilha. Uma coisa muito importante é que polpa o pé. Então, o pé da pessoa não fica com inchaço, não fica gordo. Então, a pessoa, você já deve ter observado, você que é personal trainer, que às vezes percebe as pernas, a perna vem e dá uma afinada, desproporcional. Vem grossinha até na canela, e na hora que vem ela dá até uma dobrinha para poder vir o pé. Então, isso é muito característico do lipedema, porque o pé não é acometido, nem pé, nem mão. Então, a pessoa vem com uma gordurinha, ela parece que ela tem uma parada aqui, meio abrupta. Então, a gente consegue observar que no pé não tem nada. Então, isso é o tipo. Agora, tem estágios de evolução. Então, o primeiro, a gordura está só hipertrofiada e ela vai evoluindo de acordo com o nível de inflamação, podendo dar até deformidades mesmo na perna, que aí vai dando fibrose, aí vai ficando endurecido o tecido. Então, isso é de estágios de evolução mesmo com o decorrer dos anos. Como que trata o lipedema? Tem cura? Não. O lipedema não tem cura, o lipedema tem controle. Então, sempre que a gente faz o diagnóstico cedo, quanto antes, as orientações são aquelas básicas. Eu falo assim, hoje em dia a gente fala para o paciente, fica parecendo até lugar comum, né? Alimentação, atividade física, caminhada, mas não tem jeito. É isso que é para tudo. E o lipedema não foge disso. Então, tem que ter uma atividade física apropriada e tem que ser com uma pessoa especializada no lipedema, porque às vezes você faz uma atividade que você força demais, você vai piorar a inflamação do seu tecido adiposo. Então, a gente sempre orienta atividade física com personal, com pessoa especializada, na água. Caminhada na água ajuda muito, porque você faz uma drenagem linfática, né, enquanto você tá andando. Nutrição específica, que são as dietas anti-inflamatórias. Lembrando que o que inflama uma pessoa, às vezes não inflama a outra. Então, tem que ser uma coisa bem direcionada mesmo. Então, a própria pessoa tem que conseguir se entender. Tem que perceber. Então, há pouco tempo eu atendi uma paciente, ela falou comigo assim, eu sei qual que é o meu gatilho. É a farinha branca, é isso. Outro dia, outra minha falou, olha, a minha é a bebida alcoólica, é a cerveja, é a cevada. Então, a gente tem que assumir um pouco, assim, o seu cuidado, a sua responsabilidade para poder ajudar o profissional de saúde, o nutricionista, a te ajudar também. Então, eu falo com meus pacientes, observe como é que você está se alimentando, o que mantém o seu peso pior, o que te inflama mais, o que você come e sua perna fica mais dolorida, fica mais pesada, porque a pessoa tem sintoma. Então, a própria paciente vai se observando para poder ajudar a gente a ajudar ela nesse sentido.
Então, tem a drenagem linfática com o fisioterapeuta especializado. Hoje em dia, a gente tem a compressão pneumática também, que são aquelas bombas de compressão que a gente coloca na perna inteira, porque ela faz como se fosse uma drenagem 360 graus e ajuda também nessa desinflamação, nessa retenção de líquido. E algumas medicações que vão ajudar também a fortalecer os vasos, porque no lipedema a gente vai ter uma fragilidade capilar, aumentando os hematomas, os roxos, igual eu já comentei. Então, isso vai ajudar também nos sintomas. Então, é toda uma associação de profissionais e de tratamento. Quando que se torna uma questão cirúrgica? Normalmente, estágios mais avançados, quando já está até controlado a inflamação, a gente fala que o primeiro passo é clínico, é controlar a inflamação, é controlar o problema, e quando a pessoa já começa a ter deformidade. Então, a gente tem pessoas que vão ter deformidade de coxa mesmo, vão ter uns abaulamentos e tudo. Então, tem que procurar até o cirurgião plástico especializado nisso, porque hoje a gente já encontra pessoa que tem foco no lipedema, tem clínicas que são só para pacientes com lipedema, para poder fazer essa lipoaspiração, a cirurgia que seja para o tratamento já nessas fases mais avançadas. Então, a lipoaspiração, ela seria um método de controle, já que não tem cura. Sim. E para quem não tem grana para investir? Em fases bem avançadas, isso que a gente fala. Por exemplo, a lipoaspiração realizada no momento errado, numa fase inflamada, ela vai te dar mais inflamação. Então, você vai inflamar mais, você vai fibrosar mais seu tecido, então você vai piorar. Eu não sei se é certo falar isso, mas pensando num aspecto social e uma dieta inflamatória, na base de muito carboidrato, muito farinha, as pessoas com poder aquisitivo menor tendem a sofrer mais. Por exemplo, eu passo muito por periferias. Meus parentes são de lá, eu ainda tenho muito controle de lá, e eu sempre vejo essas mulheres com essas pernas gigantes nesses lados. Como que eu consigo ajudar essas pessoas? É caminhada, é repouso, é subir escada, é fazer exercício de panturrilha. Porque é muito associado ao fator financeiro também. Sim, com certeza. O que eu acho importante? Uma coisa que eu acho muito interessante, por exemplo, falando de dieta, a gente fala muito na comida de verdade, né? Então, assim, você fala, o pessoal não tem muita condição e tal, mas diminui, às vezes, a quantidade de carboidrato e aumenta a proteína. Aumenta no ovo, aumenta no legume, aumenta na fruta. Não precisa de toda dieta ser aquela dieta que às vezes o nutricionista realmente passa pra gente uma dieta que a gente, que tem condição, você compra uma vez e depois não vai mais, porque você onera seu supermercado de uma forma que não fica prático, que não fica na realidade. Então, essa questão dessa dieta mesmo de verdade. E tudo balanceado. Eu não acho que tem que deixar de comer nada, mas você tem que ajustar e diminuir mesmo a rosquinha, o pão, aquele café com bolo toda hora. Então, é para alimentação de verdade. E a atividade física, você mesmo vai poder ajudar, a gente pode fazer em qualquer lugar. Então, estimular panturrilha, bomba de panturrilha sempre, caminhada. Eu sei que às vezes a caminhada na água seria o adequado. Não é a realidade. Tem gente que vai falar, onde eu vou arrumar uma piscina, né, para eu poder fazer uma caminhada. Mas a própria caminhada, a movimentação no dia a dia tem que ser realizada. A escada mesmo é muito engraçada, que é muito mito isso, né? O próprio paciente meu de varizes, eu tô cheio de varizes porque eu subi muita escada. Não existe isso. Você tá cheio de varizes porque você já tem uma tendência genética, porque você já tem toda uma alteração. Você ia estar mais cheio ainda se você estivesse sentada no seu sofá sem fazer nada. Então, o dia a dia tem que ter um estímulo. Eu falo às vezes com o meu paciente, aquelas questões, desce no ponto de ônibus um ponto antes para poder andar um pouquinho. Tem que tentar fazer no que der. Como que o lipedema influencia no aspecto emocional, na autoestima? Influencia muito. Assim, a mulher vai ficar com vergonha. Eu tenho paciente que fala que não veste calça curta no meio da canela, que só veste calça comprida, que só veste vestido. Então, para o paciente, isso é muito complicado, principalmente para a mulher, né? Algumas vão achando que isso não tem mais solução e a pessoa vai ficando com uma baixa autoestima. Às vezes, deixa de frequentar locais que deveria, principalmente uma paciente nova, que fala, não vou à praia, porque eu não vou colocar biquíni, eu não vou num churrasco de roupa curta, pode estar um calor que for, que eu estou de roupa sempre comprida. Então, isso afeta muito. Então, a gente tem que abordar muito essa questão. Hoje em dia, inclusive, eu abordo no meu consultório, até para meus pacientes de varizes, porque tem essa questão estética, muita questão emocional. O que é mito no tratamento de lipedema?
Gelzinho, redutor, sei lá das quantas. Eu falo assim, que tudo que é fácil, que parece assim, você vê na internet, passe uma pomada tal que resolve. Tome um comprimido que não existe. Para o lipedema não existe. O lipedema é multifatorial, é multidisciplinar, então tem várias pessoas atuando ao mesmo tempo. Então, se alguém te falar que tem um comprimido que vai resolver a sua vida de lipedema, isso não existe. Então, Homem isso é pode mito. ter lipedema? Lipedema, caracteristicamente, é uma doença de mulheres porque é relacionada com a questão hormonal. Já existiram alguns casos relatados na literatura que homens apresentaram, mas em casos em que o homem tinha um quadro de alteração hormonal, com uma baixa de testosterona e uma alta de estrogênio nesses homens. Mas é um casos muito raros e muito pouco encontrado na literatura, tanto que nem é uma questão que a gente Consegue tratar, aborda e aborda. trata. Isso. Uma das causas, então, no lipedema da mulher é baixa de estrogênio, ou excesso, né, de estrogênio, para acumular no formato de pera. O tratamento deveria ser hormonal também? Se um tá embaixo, você coloca o outro por cima, não, porque na vai verdade controlando. não se sabe se a causa é por causa de alta, baixa, de deficiência, mas é um fator inflamatório causado pelos hormônios femininos. A gente tem muita coisa que a mulher acaba tendo mais por causa de questão hormonal feminino, mas não é uma questão que você dosa na paciente e fala assim, essa tem baixa, então vamos repor, que isso vai resolver. Não é, ele é só, às vezes, um gatilho mesmo, uma questão inflamatória que ainda não é explicada. A gente sabe que tem essa reação inflamatória, não se sabe exatamente em que fase dessa ativação, dessas citocinas, que são esses mediadores inflamatórios, em que age certinho. Porque se a gente descobre isso, às vezes a gente consegue achar um medicamento que às vezes corta ali naquele ponto, igual a gente tem para algumas outras doenças. No lipedema isso ainda não foi descoberto. Então a gente não tem como falar, é assim, é nessa fase, é alto, é baixo, tem que repor, não tem que repor. Normalmente a gente não associa com essa reposição hormonal. Pessoas magras podem ter lipedema? Podem. Uma coisa até importante que eu lembrei agora que a gente tem que explicar, o lipedema é diferente de obesidade. Então tem gente que acha que só vai ter o lipedema quem é obeso. É lógico que se você ganhar peso, você vai estimular mais. Então, quem já tem uma tendência a ter o lipedema, uma herança genética também que pode acontecer, você vai apresentar esse lipedema de uma forma mais acentuada. Mas, às vezes, essa mesma pessoa que em algum momento foi obeso e emagrece, às vezes tem paciente com a cirurgia bariátrica. Emagrece, perde 20 quilos, 30 quilos, a perna continua grossa. E eu tenho pacientes, por exemplo, que são pacientes magras, que a vida inteira fizeram todas as atividades. Outro dia uma virou para mim e falou assim, eu sei que eu tenho esse lipedema, eu nunca consegui calçar uma bota longa, que ela não fecha no fecho. Então, magrinha aqui, barriga sequinha, fininha, na hora que chega quadril e perna mais grossa. Normalmente são pessoas que procuram menos, porque às vezes a pessoa já consegue se manter mais magra e mais controlada, mas acaba tendo esse incômodo, às vezes porque vai vestir uma roupa e a perna fica muito justa, a bota vai incomodar e a dor. Aí hoje em dia muita gente tem me procurado por causa disso, porque sente mesmo dor na perna. Eu ia te perguntar isso agora, quais são as limitações de uma pessoa com lipedema ela tem? Ela fala que ela tem dificuldade de subir escada, subir um morro, usar roupas. Dependendo do grau, vai piorando sim, porque a pessoa tem, o peso da perna fica muito grande. Então, você passa um dia inteiro trabalhando, chega no final do dia, você já está com a perna pesada, cansada. Então, você está querendo parar e descansar e repousar aquela perna. Então, isso limita muito a qualidade de vida de algumas mulheres. Então, você pensa mesmo, igual você está falando na periferia, às vezes uma pessoa que é uma diarista, que é uma que passa o dia inteiro em pé, chega no fim do dia, aquela pessoa está exausta fisicamente e o peso da perna piora isso muito. Então, isso tudo, o tratamento vai ajudar nesses sintomas também para a pessoa melhorar essa qualidade de vida. Você, como cirurgião vascular, o que é varizes? Porque eu só vejo aquelas veiazinhas mais roxas, um pouquinho mais proeminente. O que é essa tal de varizes? Varizes. O que acontece? Varizes são as veias dilatadas, que são aumentadas de tamanho, e tortuosas que levam o sangue para o lado errado. Eu falo assim, na perna a gente tem sempre que trazer o sangue do pé de volta para o coração, que é a função da veia. E no decorrer da vida, quem tem varizes, aquela veia vai ficando fragilizada, a parede vai ficando fraca, e em vez dela conseguir fazer esse retorno do sangue, o sangue vai descendo.
e vai arrebentando aquele monte de vasinho, que na verdade arrebentando não é o termo correto, mas é porque é o termo mais popular. Na verdade, vão formando novas varizes para poder desaguar aquele sangue ali que está indo para o lado errado. Então, quando o paciente chega lá no meu consultório, por exemplo, fala assim, eu só tenho vasinhos, não tenho nada não. Você vê na perna, por baixo daquilo ali, a gente fala que aquilo ali é só a ponta do iceberg. Por baixo daquele vasinho, tem uma veia maior, tem uma veia nutridora que está levando o sangue ali para o lado errado e manifestou na sua pele daquela forma. Então, sempre o tratamento tem que ser iniciado desde dentro, da parte mais interna. Então, quando o paciente às vezes liga até lá no consultório e fala assim, quanto que é para secar um vasinho? A gente às vezes acha até ruim, porque a gente tem que explicar, não é secar um vasinho, é tratar uma doença que tem sim um componente estético muito forte, que a perna com varizes incomoda muito a paciente, além dos sintomas e tudo, mas qual que é a nossa função como cirurgião vascular? Orientar que isso é uma doença, e que é evolutiva, e que pode evoluir com ferida, e que pode evoluir com tromboses superficiais, que podem evoluir com uma piora da qualidade de vida, também com dor na perna, então que ela tem que ser tratada de forma integral, como uma doença. Não é assim, vou lá, injeto ali nos vasinhos aqui de fora e resolveu. Não, a gente tem uma causa para isso. Então, a gente tem que fazer os exames de ultrassom, que é o duplex scan, que a gente vê toda a circulação do paciente, vê da onde que está vindo as varizes, para onde que está indo, para a gente poder fazer um tratamento bem adequado para aquele paciente. Ficar muito tempo em pé dá varizes? Pode Ou piorar. desculpa? Pode piorar os sintomas, sim. Ficar muito tempo sentado dá varizes? Também. Ficar muito tempo deitado dá varizes? Também. Porque ou a pessoa vai falar que tem varizes porque trabalha muito tempo em pé, ou muito tempo sentado, ou muito tempo deitado. No caso de um sedentarismo ou alguma coisa assim. É caso cirúrgico? Hoje em dia, a gente consegue tratar 80% a 90% dos casos dentro do consultório, com procedimentos com laser, com endolaser, que é bem mais tranquilo. Hoje em dia, eu não vou para o hospital tratar mais ninguém. Então, tem algumas pessoas que ainda tratam, sim, em hospital, que ainda tiram as varizes, que ainda anestesia, corta lá dentro da nossa clínica, a gente consegue tratar todos os nossos casos lá, com um associado de técnicas que a gente tem mais modernas. Mas é essa questão do paciente de falar, eu tenho varizes porque eu fico muito tempo em pé, ou porque eu subo muito... Na verdade, primeiro, a varize tem uma herança genética muito forte. Normalmente, as minhas pacientes, a mãe leva a filha, leva a tia, são famílias inteiras que são pacientes nossos. E, com certeza, algumas profissões, eu tenho muito, assim, cabeleireira, professora, que fica muito tempo em pé, que vai ter, sim, um aumento dos sintomas, uma piora das varizes, mas a gente tem melhoras quando a paciente usa a meia elástica, quando a paciente faz atividade física, porque quando você faz atividade física, você vai fortalecer a sua musculatura, né? A gente fala que a batata da perna é o coração da nossa perna, né? A panturrilha. Então, a gente vai fortalecer para poder ajudar nessa circulação e melhorar os sintomas. Então, sempre que a pessoa fica muito tempo na mesma posição, você não está movimentando. Quem trabalha, às vezes, sentada no escritório o tempo todo. Eu falo muito para meus pacientes, levanta de tempos em tempos, anda, faz uma movimentação da perna, tenta movimentar a batata da perna, esticar, alongar. A gente tem que movimentar sempre, porque para o sangue circular bem. É influenciável pela alimentação também? Ou não tem nada a ver as varizes? Não, o que acontece? As varizes não vão aparecer ou deixar de acontecer por causa da alimentação. O que vai sempre ser influenciável com a alimentação? Por exemplo, o excesso de peso. Se você fica obesa, principalmente um aumento na gordura na região aqui abdominal, você vai aumentar o peso na sua perna. Então, aquela veia vai ter uma dificuldade maior ainda de retornar, igual no caso de gravidez. A gravidez, a gente tem uma compressão aqui no abdômen, então muitas pacientes vão ter varizes a primeira vez na vida depois de gravidez. E a obesidade é aquela mesma coisa, porque se aumenta a sua pressão aqui intraabdominal, a dificuldade do sangue voltar, então vai piorar os sintomas. Não quer dizer que se você comer uma coisa ou outra, vai melhorar. Mas o fato de você alimentar mal e a própria obesidade vai piorar o sintoma de qualquer doença até, né, inclusive. Todo mundo reclama de usar essa meia elástica. Ou fala que é muito feio, não combina com qualquer roupa, ou que é muito quente. É o tipo de meia, existe meias termorreguladoras, existe. Ou realmente fica preso a aquele trem bege feio que não vai combinar com nenhum lookinho. O que acontece? Esse negócio, você vê como é que as coisas vão passando de geração em geração.
Esse negócio de meia, não gosto de meia, isso vem passando das pessoas. Então a pessoa já viu. Ah, minha mãe usava meia, aquela meia horrorosa, parecia perna de boneca, não sei o que, eu não vou usar isso não. O povo já coloca na cabeça, né? Você vê que as crenças vão passando de geração em geração. Então hoje o paciente chega lá comigo, eu já tenho um mostruário de meia, que eu tenho meia parece meia calça preta, meia calça vários tons de nude, tecidos que são antialérgicos, tecidos que não esquentam. É lógico que não é a coisa mais confortável do mundo, mas tudo é hábito. Então eu falo assim, todo mundo que começa a fazer uma atividade física, adora atividade física desde o começo, não gosta. Mas começa a usar, vê a melhora, sente, coloca no dia a dia. Hoje em dia eu tenho paciente que fala comigo, se eu não colocar minha meia, eu sinto que está faltando alguma coisa. Então, eu acho que é muito da cabeça da pessoa. É claro que uma pessoa, às vezes, mais obesa, com uma coxa mais larga, aquele vai garrotear, vai incomodar, mas se você vai num lugar especializado, mede a sua perna direitinho, vê uma série de opções, vai no especialista que vai te orientar a compressão correta, o tipo de meia mais adequado, isso vai ficar muito mais tranquilo. Então você tem que criar hábito, é hábito. E o povo já chega lá no meu consultório, nunca usou meia na vida e fala assim: eu não vou usar meia, não, nem adianta você me mandar. E a maioria, eu nem fico falando, não, vai, tem que usar. A gente vai com o jeitinho e fala: olha, então você usa só uma semana depois da sessão, porque vai te ajudar. Aí o paciente usa uma semana e volta: nossa, doutor, foi bom. Porque eu não tive peso na perna essa semana, porque eu consegui trabalhar bem. Então a pessoa começa a enxergar os benefícios e começa a usar. Mas acho que tudo que a gente tenta colocar assim, meio goela abaixo do paciente, ele já vai que não. Então você tem que ir. Usa só uma semana, então. Se você não conseguir o dia inteiro, usa até meio-dia. Na hora do almoço você tira. No outro dia, você tenta ficar mais um pouquinho, até 2. Então, a gente vai nesse processo. E a grande maioria adapta. É lógico que vai ter gente que não vai usar. Pode fazer atividade física com a meia? Pode fazer. Só que o que eu falo, normalmente não precisa. Principalmente aquelas meias de tecido de meia calça e tudo, você não precisa usar porque você já vai estar ativando a sua bomba de panturrilha, você já vai estar ativando a musculatura. Mas hoje em dia já tem meias específicas para atividade física, com tecidos, elas parecem até meião de futebol, elas têm tecido, tem preto, tem rosa, tem laranja, fica bonito, combina com a roupa de academia e ela melhora a performance mesmo. Então tem gente que às vezes, você pode observar, às vezes o paciente que às vezes tem mais cãibra, que tem mais fraqueza, essas meias vão ajudar. E elas têm um tecido que vão absorver melhor o suor. Então, a meia elástica convencional, normalmente eu falo para o paciente tirar. Falo, não usa porque vai ficar suada, vai te incomodar. Mas quem gosta muito, eu prescrevo a esportiva, que já tem as meias esportivas para fazer atividade física. E como que seca vasinhos? Na verdade, hoje em dia a gente consegue associar a técnica mais moderna, é o laser associado com a famosa aplicação. Então, o que é o secar o vasinho? Eu preciso de machucar a parede do vaso para fazer aquele vaso fechar e o sangue passar pelos vasos mais internos, que são os vasos que estão bons, que estão saudáveis. Então, hoje em dia, a gente faz uma associação do laser com a aplicação, em que a gente vai resfriando a pele para o paciente sentir menos dor, coloca o laser já dá uma espasmada, já dá uma diminuída no vaso e a gente injeta o produto para ele poder acabar de fechar e depois ele vai ser absorvido pelo próprio organismo. A varizes, uma vez que você secou, vou falar nesse termo, ela volta ou pode voltar em outros locais, ou mesmo o ponto que você fez esse procedimento? O que acontece? A varize também, como o lipedema, é uma doença crônica. Então, assim, quem tem esse aumento dessa pressão nas pernas, essa fragilidade das veias, sempre vai ter varize. Agora, um vaso que eu sequei, ele secou. Ele murchou e foi absorvido. Só que novos vasinhos estão sempre formando. Então, se você não trata a causa interna de forma bem adequada, você vai ter até mais rápido. Então, tem paciente que trata e fala comigo, eu fui ali, tratei só aqui de fora, deu 6 meses, já apareceu um monte de novo, porque não tratou a base. Mesmo a gente fazendo o tratamento adequado, desde a parte interna, que é a safena, quando a safena está doente, que é uma veia mais interna, as varizes maiores, no decorrer dos anos, novos vasinhos vão aparecendo. Então, os meus pacientes são meus pacientes a vida inteira. Cada 1 ano, 2 anos, 3 anos, tem que ir e fazer um controle. Eu falo que é igual a pressão. Você nunca vai deixar de ter uma pressão alta. Você tem que tomar o remédio sempre e tudo. Só que varizes não existe um remédio. Você tomar. Eu vou tomar e nunca mais vai ter. Então, você tem que controlar a sua vida e fazer acompanhamento esporádico mesmo. E por que as pessoas ainda não associam a atividade física como um remédio? Boa pergunta. É uma luta que eu fico nela, porque eu acho, pelo que eu percebo de paciente, as pessoas, eles querem remédio, um comprimidinho, porque não precisa de esforço deles.
As pessoas acham que tudo o jeito mais fácil que vai ser melhor. Então, o paciente chega para mim e fala assim, eu quero um remédio para isso. Aí, você falar com o paciente que não existe um remédio que vai tratar as varizes, que vai tratar o lipedema, mas que a própria pessoa tem que ter a responsabilidade do autocuidado, a autorresponsabilidade. Então, acho que hoje em dia, eu falo com o meu consultório, apesar de eu ser uma especialidade muito específica de circulação de perna, eu trabalho muito conversando com o paciente, a cabeça, a mentalidade, eu tento estimular. Essa semana mesmo foi uma paciente comigo, até fumante, e a queixa dela era de varizes. Mas aí quando a pessoa fuma, eu já começo a focar para outras questões que são mais graves até do que varizes. Então fiz o exame dela, acompanhei, vi que ela já estava com colesterol mais alto, depositando em algumas artérias, que é um caso mais grave. E no final de toda a conversa dela, eu falei com ela assim, olha, se você conseguir fazer uma coisa que eu estou te pedindo aqui hoje, você já vai resolver metade das suas questões. Caminhada. Faz uma caminhada. Esquece o resto. Se você não quiser usar meia, se você não quiser... É só isso que eu quero que você faça hoje. Por quê? Qualquer evolução de uma pessoa, por exemplo, que fuma e que vai obstruindo os vasos todos, essa pessoa pode evoluir com uma amputação de perna daqui a uns anos. Então, coisas que a gente já enxergou, como é que ela vai conseguir melhorar isso? Como é que ela vai conseguir criar uma circulação colateral, novas artérias, fortalecer isso tudo, diminuir o depósito de... É caminhando, é fazendo atividade física. Então, no final, só falei com ela, ela levantou e falei com ela, não esquece, só precisa disso. Eu não passei nenhum remédio, ela não tinha nenhum remédio para tomar. Ela já controlava o colesterol com o cardiologista, tudo direitinho. Então, quando todo mundo conseguir enxergar que a mudança tem que vir da gente, que não adianta você chegar no médico e achar que é seu médico que vai te dar um remédio milagroso, um coquetel de coisas que o pessoal agora dá, aquele tanto de comprimido, aquele tanto de manipulado, que não é isso, é que cada um tem que ser responsável pela própria saúde. Então, eu tenho focado muito isso nos meus pacientes. E quais são os mitos? Então, não tem remédio? Não tem remédio. Não tem o creminho milagroso? Não tem o creminho milagroso. Não tem canetinha de laser que vende na internet, que é só uma luzinha que coloca ali, porque até o nosso tratamento de laser são com aparelhos sofisticados, depois de muitos estudos e muito trabalho. Mito importante, subir escada não dá varizes. Ficar em pé? Ficar em pé piora os sintomas. Usar salto? Usar salto não vai dar varizes. Rasteirinha? Rasteirinha. Mas o que acontece? O salto e a rasteirinha é uma questão que a gente recebe muito lá. É muito... Além da planta do pé, da posição, de poder dar uma facete plantar, por exemplo. Então, o salto vai ser muito mais relacionado a uma facete plantar, a uma dor no pé, uma deformidade. E a rasteirinha também, que quando você anda de rasteirinha, você também não faz o bombeamento adequado da panturrilha, você rasteja, você literalmente rasteja. Se você perceber uma mulher com chinelinho, ela vai andando rastejando. A musculatura da panturrilha não vai fazer aquele bombeamento. Igual se você tá com um saltinho de 2, 3 centímetros, com um tênisinho com amortecedor. Então, você vai andar de uma forma mais adequada. Então, você vai bombear melhor o sangue. Não é porque você usou salto que você vai ter varizes. Mas quem usa salto demais vai andar de forma não tão adequada, vai ter dor na planta do pé. E se você já tem uma tendência a ter varizes e ter dor nas pernas, você com certeza vai piorar o sintoma. Lógico que, se isso for todo dia, uma mulher não vai deixar de usar seu salto alto numa festa, num casamento. Eu falo que tudo é equilibrado. Eu uso rasteirinha, eu uso salto alto, mas eu vou variando no decorrer da minha semana o tipo de salto, o tipo de sapato. Porque toda vez que a gente mantém uma coisa só, você vai lesando mais a planta do pé, ou machucando mais os dedos. Então, você vai piorando mesmo as suas dores nas pernas e nos pés. Quais são os tratamentos que você tem na sua clínica? Hoje em dia, na clínica, a grande maioria dos pacientes a gente consegue tratar com laser associado com essa aplicação de glicose, que é o laser externo, que parece de depilação a laser mesmo. A gente tem o endolaser, que o endolaser é para a gente tratar safena ou veias maiores. Qual que é a diferença desse endolaser para esse laser externo? O endolaser é uma fibra que a gente vai colocar dentro da veia. Então, a gente vai puncionar, fazer um furinho mesmo aqui, às vezes perto do joelho, para poder pegar a safena, que ela fica mais interna, a gente não consegue ver ela olho nu, guiada pelo aparelho de ultrassom, tudo guiado. Então, a gente coloca essa fibra lá dentro para poder ir queimando essa veia doente, a gente vai tracionando e queimando. Aí a veia vai fechando, vai fechando, até aquela safena ser toda ocluída. E aí é um tratamento
excelente, hoje em dia é considerado o padrão ouro dentro da medicina para tratar a safena, porque a gente seca toda aquela safena doente, e igual eu falei anteriormente, aquele sangue que está ali, ele vai ser desviado para as veias profundas, que são as principais responsáveis pela circulação da nossa perna. E uma coisa muito comum que os nossos pacientes fazem é, mas eu vou tirar minha safena? Eu vou ficar sem a safena? Como é que funciona isso? Porque o pessoal escuta muito de falar de ponte de safena, da importância da safena, mas o que é a safena, por exemplo, numa ponte de safena no coração? É quando você usa a veia da perna substituindo uma artéria que está ocluída no coração, uma artéria que está fechada. Então, primeiro, para a gente conseguir usar essa safena no coração, a safena não pode estar doente, dilatada de tamanho, aumentada de tamanho, ela tem que estar pequenininha. Então, eu falo, a safena doente, ela só serve para te dar sintoma, para piorar suas varizes. Então, não se preocupe, a safena não tem o menor problema em secar ela e tirar ela. Ela é responsável por menos de 10% da circulação da nossa perna. Quando a gente tira a safena, seca a safena, as outras veias profundas, elas vão assumir essa circulação com uma tranquilidade que não precisa te preocupar. E hoje em dia a gente tem outras veias, outras formas de fazer cirurgia do coração sem ser a safena. Quais são os próximos passos da clínica Angioplex? Os próximos passos? Porque vocês já são consolidados no tratamento de varizes e lipedema. Vocês pretendem abrir mentorias, consultorias? A gente começou até esse ano umas mentorias para colegas mesmo, cirurgiões vasculares, que às vezes terminam a residência, mas tem muita gente que às vezes trabalhou num hospital, por exemplo, de SUS, que não tem essas técnicas mais modernas, que não sabe trabalhar com laser. Então, a gente já está com alguns alunos que eles vão para a nossa clínica acompanhar o nosso dia a dia. Então, a gente faz umas aulas teóricas, ensina essa parte teórica toda, mas eles vão lá e acompanham a nossa rotina de consulta, de exame. Então, eles conseguem sair de lá com uma visão bem mais clara de como é montar o próprio consultório, né? Que a gente chama até de flebo suíte, né? Que flebo é de veia e suíte é da sala mesmo de veia. Então, dentro da nossa sala, a gente tem todos os equipamentos, tudo que a gente precisa para o tratamento de varizes. E agora a gente está dividindo isso com os colegas e ajudando essa turma nova que vai formando, que vai terminando e que quando a gente acaba mesmo a residência, a gente não sabe por onde começar. Então, a gente está ajudando e direcionando essa turma aí. Tem sido uma experiência bem legal. Onde que fica a clínica? Para quem quer te achar, fazer um tratamento? A nossa clínica é num edifício que chama Medplex, é um prédio só para a área de saúde, ali na Avenida Barbacena, no Barro Preto, em frente ao Hospital Vera Cruz. Eu sei que na bio vai estar todo onde a gente acha, o seu Instagram. Já falamos sobre lipedema, varizes, mas como que foi trabalhar no SAMU por muito tempo? É até difícil para mim falar. O SAMU foi minha realização, sabe, assim, profissional. Eu, desde nova, acho que antes de formar, eu sempre fui alucinada com urgência. Eu sempre gostei de ver as coisas, eu sempre gostei de ver sangue. Eu era muito assim, né? Meus amigos mesmo falavam assim, você não tem cara De quem vai para essa área? de quem vai, e era o que eu fui. Então, assim, eu trabalhei 13 anos no SAMU, rodando na ambulância, vivenciando de tudo de experiência, desde acidentes horríveis na rua, acidente de moto, acidente de carro, acidentes variados, assim, e desde entrar na casa das pessoas e ver as pessoas com problemas de saúde dentro de casa, atender um idoso acamado, dar notícia de óbito para familiares, conseguir acolher todo mundo. Então, eu falo que o SAMU é uma experiência de vida, assim, que não dá para descrever. E a gente quem trabalha no SAMU e quem já trabalhou, a gente fala que a gente é samuzeiro mesmo de coração. Vem a ambulância, o coração já até acelera, porque é uma coisa, assim, indescritível, assim. Eu só entrei numa ambulância uma vez na vida, foi quando eu sofri um acidente de moto. É angustiante você estar ali. Angustiante. Aquele negócio fechado, aquela caixa fechado, aquela sirene pra você sair da frente de todo mundo. Você ama essa rotina? Amava essa rotina? Lógico, e do outro lado, né? Nunca vivenciei uma ambulância sendo uma paciente, com certeza que não. Mas porque assim, eu tinha uma facilidade muito grande de poder ajudar. Então, assim, você estava angustiado, mas eu estava lá. Não eu, mas o profissional que estava lá, né? Você está lá para poder ajudar a pessoa.
Então, é uma área que você consegue ajudar a pessoa de uma forma muito rápida. E assim, você tem uma resposta. Eu sou muito assim, tá doendo, dá remédio, faz isso. Eu sou muito resolutiva e eu quero fazer. Então, quando você tá no SAMU, você tira um paciente de um acidente de moto com a perna toda torta, aí você vai, você dá remédio, você pega a veia, você faz isso, você ajuda o paciente, você dá uma qualidade. E além de tudo, igual você estava na angústia, a gente tem a gente de conversar, de acalmar, de dar a mão para o paciente, de fazer o carinho no paciente, falar, tá tudo bem. Às vezes você não tinha muita coisa para fazer na rua, você tinha que correr para o hospital, mas você tá lá como um apoio para Socorrista mesmo, né? como quem está doente. Então, assim, várias pessoas, às vezes a gente não faz muita coisa, e a gente tinha uma equipe, tem ainda, né? Eu não faço parte mais, mas assim, a equipe do SAMU é uma equipe extraordinária, os enfermeiros, os condutores, então todo mundo que eu convivi lá é todo mundo muito humano. Então, assim, a enfermeira de pegar a mão do paciente, de conversar e da gente tentar realmente fazer a diferença, mesmo sem ser cientificamente da doença, mas o apoio emocional, essa ajuda. Então, isso é muito, muito gratificante. E quais casos você pegou e você falou, nossa, esse facada, tiro, acidente de moto, o que que é mais difícil, assim? É engraçado, todo mundo me pergunta muito isso. Eu vivi de tudo, eu nem sei falar uma coisa assim muito específica. Eu nunca me Eu nunca fiquei muito horrorizada com lesões, com traumas, por exemplo. Já vi paciente com perna amputada, com braço. Porque eu era cirurgiã do trauma desde antes de entrar no SAMU, já tinha feito a residência no João 23. Mas o que sempre me abalava eram os casos emocionais, por exemplo. Tem um que eu não me esqueço de uma gestante que teve uma depressão pós-parto e ela se matou logo após ter o nenenzinho. Então, eu cheguei lá e eu vi a cena do pai abraçadinho com o filho no cantinho, bebezinho, e a depressão pós-parto, e a mulher tinha se matado. Então, isso não é uma cena forte de ver o que eu falo, assim, a imagem dela, não tinha sangue, não tinha nada, mas é uma cena que toca a gente, que a gente nunca mais vai esquecer aquilo ali, né? Então, isso me machucava mais do que cenas feias, com sangue, com trauma, com machucados, porque isso na hora eu conseguia ter uma frieza e eu sou muito resolutiva, e eu conseguia resolver aquilo ali para poder ajudar. Então eu fechava um pouco minha cabeça de ficar, ai que dó, ai é isso, aquilo, e falava, agora eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar essa pessoa. As famílias são as que mais brigam? Agressão que precisa chamar SAMU? Briga muito. Eu falo que a gente sempre, quando a gente dava plantão, a gente sempre comparava, às vezes, Natal com Réveillon, né? E o pessoal falava, Réveillon, que vai dar muito mais movimento, que o povo vai pra festa, bebe e tal. Os meus plantões de Natal eram os piores plantões que tinham. E era muita briga de família. Era briga de família, era facada, era familiar um batendo no outro. Era uma coisa que eu não imaginava antes de entrar pro SAMU, na proporção que era o tanto que as famílias brigam e o tanto que tem acidentes domésticos, não, né? Essas brigas, essas Essas tretas. brigas domésticas, é muita coisa. Ah, o pessoal bebe, ou alguém já tá te devendo ao ano todo, você vai encontrar, vai só somando, aí tem alguma zoação, aí o álcool sobe, aí a facada entra, É né? a facada, é uma garrafada, e aí é o caos. Você já conseguiu recuperar o seu sono nesse tempo todo de plantonista? Já, agora sim. Acho que sim. Tem sonhos? Pesadelos? Você tá dentro da ambulância ali? Não, não. Com o SAMU nunca mais. Eu sempre até dormi muito bem. Mesmo no plantão, eu conseguia, às vezes, chegar de uma meia hora que você tinha para dormir, eu conseguia chegar e dormir. Eu lembro muita coisa, eu lembro muito caso. Eu vejo a ambulância, eu fico tentando imaginar, o que será que tá lá dentro? Mas, assim, não é uma coisa que me atrapalhou, assim, pra eu falar, você teve algum trauma, você pensa nisso? Não. Eu conheço muitas mulheres que são heroínas, que precisa ter o tempo de trabalho, mas quando chega em casa, a sua formação como médica, ela para, porque Uhum. ali você precisa ser mãe, ser esposa, ser filha. É. Como que você consegue lidar com tudo isso? Sempre não foi fácil, não, né? Eu falo que, assim, a maior mudança que aconteceu na minha vida foi ser mãe. Eu sempre fui muito independente, autossuficiente, bem resolvida. Mas aí, depois que você tem suas filhas, você tem que definir
abrir mão um pouco das suas coisas também e olhar para elas. Então, assim, aconteceu até um caso comigo recente, que é relacionado a Samu e filha, que eu fiquei bem assim, que eu estava perto da minha casa, numa padaria, e um senhor caiu na minha frente, caiu desmaiado, e as minhas 2 filhas comigo, e eu apaisando. No que eu vi ele caindo, no que eu olhei para ele, eu vi que ele estava em parada cardíaca. E as minhas meninas lá no fundo da padaria. Naquela hora eu fiquei, eu atendo o senhor, eu vou acolher minhas meninas, tirar minhas meninas daqui do lugar. Só que aí nessa hora, a minha parte médica falou mais alto. O cara tava lá em parada cardíaca na minha frente, não tinha ninguém mais sabendo o que fazer. E aí falei com a funcionária, pega minhas meninas, coloca minhas meninas aí num cantinho e fui reanimar o senhor. Ligamos pro SAMU, chegou lá, era minha ambulância, eu conhecia todo mundo e tudo. E aí a moça que trabalha em casa correu, buscou as meninas que era lá perto e levou as meninas embora. Só que naquela hora, eu não tinha o que fazer. Eu não podia deixar um homem parada cardíaca na minha frente, sendo que eu era a única pessoa que estava apta ali a fazer isso. Mas aí quando eu cheguei em casa, minhas meninas estavam chorando, super assustadas. O senhor era um obesão mórbido, ele caiu, foi bater na cabeça, saiu sangue, machucou. Então foi uma cena muito... E depois eu fiquei pensando, falei, gente, eu tenho que tirar um pouco desse SAMU do meu coração, Seu DNA, do meu DNA, porque eu tenho que poupar minhas meninas, e minhas meninas não precisavam disso, mas eu fiquei naquela. Eu vou fazer o quê? Lógico, hoje elas já passaram por isso, elas já superaram. Mas é uma coisa que depois eu fiquei com peso na consciência, porque quando você vira mãe, se você não é mãe, você resolve sua vida, você se resolve. Porque você fala, será que eu vou dar um trauma nas minhas filhas? Você tem uma carga que você pode passar para suas filhas. Então, você tem que ter muito mais consciência dos seus atos. Tudo que a gente faz vai repercutir nas meninas. Então, depois eu até acalmei, expliquei para elas, olha, isso faz parte da vida da mamãe, não tem a menor chance da mamãe ver alguém passando mal e não ir lá. Então, vocês vão ter que acostumar. Pode ser difícil? Não, mas é a vida. Eu sou assim, né? Eu convivi com meu pai, com certeza, que também é médico, e agiu da mesma coisa. Então, assim... Eu ia te perguntar isso agora. Você fica nesse negócio, porque... Qual que é a profissão do seu pai? Meu pai é médico. Qual que é a profissão da sua irmã? Médica. Qual que é a profissão do seu irmão? Médico também. Qual que é a profissão da sua mãe? Minha mãe era pedagoga. Então é a única que realmente tem uma qualidade de vida ali, né? É. Que ela ama trabalhar com crianças e tudo. Mas por que eu tô te perguntando isso? Porque eu conheço a sua família. Vocês são pessoas maravilhosas. Eu ficava muito... Cara, eu sempre te treinava pós-plantão, Fernanda. Você chegando 12 horas de plantão ali, eu na porta da sua casa já às 7 horas da manhã, e eu tinha que te tirar das suas filhas para melhorar a sua saúde ali. Uhum. E nem sempre era fácil, porque as suas meninas queriam estar perto. Você chegou em casa, elas já queriam te sugar. A ponta das suas filhas um pouco me odiar. Porque eu tirava o momento da mãe delas dentro de casa. Mas se não fosse ali, você não teria um tempo para cuidar da sua saúde, de você, mesmo com sono, mesmo cansada. Que rotina pesada, hein? Isso é importante, né? A gente ter essa consciência que por mais que seja mãe, empresária, médica, a gente tem que cuidar da gente. Então, assim, eu falo, a gente que é médico tem uma tendência a cuidar do paciente e não cuidar da gente. Então, hoje eu já tô numa rotina que às vezes eu falo com as meninas, eu tô indo pra ginástica, as meninas falam assim, não vai não, não falto não. É hora da mamãe cuidar dela. E não é uma horinha que você fizer sua ginástica, que você lê seu livro, que você tirar pra você, que você vai prejudicar suas filhas. Pelo contrário, suas filhas estão vendo um exemplo de você se cuidando. O mundo não vai parar em uma hora? Não vai não. A gente tem que aprender. Quais são suas fontes atualmente de descanso? O seu momento. O momento que você não é mãe, o momento que você não é doutora, o momento que você não é empresária. O que você faz atualmente? Hoje em dia, das coisas que eu mais gosto de fazer, hoje em dia eu faço yoga. Toda sexta de manhã, 8 horas da manhã, eu falo, não pode estar caindo, que o meu yoga eu não vou faltar. Que é a minha hora de relaxar a mente. A leitura, eu gosto de ler muito. Então, assim, depois da pandemia, dessa loucura toda, disso tudo que a gente viveu, que além de tudo, durante a pandemia eu era coordenadora do SAMU, então a gente passou por um processo ali que foi todo muito doido, assim, muito diferente.
Eu comecei a fazer terapia, que me ajuda muito. Então, eu tenho as minhas leituras específicas, eu tenho os momentos das coisas que eu gosto de fazer para mim. Hoje em dia, eu tenho meus turnos em casa, por exemplo, que eu não trabalho mais todos os turnos, que eu fico em casa só eu, para estudar, para ler meus livros, para ver alguma coisa que eu queira ver, para eu fazer as minhas coisas individuais. E aí eu fiquei muitos anos para conquistar isso, eu não tinha não. Você trabalhava quantas horas por dia? Era um horário. Às vezes eu emendava 3 noites de plantão. E isso emendando com o consultório. Aí ia para o consultório de dia, corria em casa, tomava banho, ia para o plantão, voltava para o consultório no outro dia. Aí às vezes tinha uma tarde livre, dormia de tarde, e de noite voltava para o plantão. Então você vê que a qualidade de vida, de sono era nenhuma. Depois que as meninas nasceram, então, você chega em casa, sua hora de dormir, que antes eu dormia, não existia mais, porque aí você tem que estar com suas filhas. Então, você perdeu uma noite com as meninas, porque estava trabalhando, no dia de manhã, às vezes eu estava exausta, e eu tentava ao máximo ficar acordada para poder passar aquele período ali com elas. Mas eu acho assim, tudo que aconteceu na minha vida foi uma busca e foi na hora que tinha que ser. Eu precisava de ser uma médica que passou pela urgência, que passou pelo SAU, porque na minha realização profissional, isso é a minha maior realização profissional. E hoje em dia eu tô numa outra fase também, super bem realizada. Eu falo que na hora que eu piso na minha clínica, pode estar acontecendo o que for lá fora. Que eu fico calma, que eu fico plena. Eu falo que hoje em dia é o meu lugar no mundo. Eu entro lá, eu tô tranquila. Então, assim, lá nada me tira do sério, lá tá tudo certo, lá tá tudo do meu jeitinho. Tanto esteticamente, eu falo com meus pacientes, na hora que eu falo com minhas secretárias, né? Eu tenho uma secretária muito boa, uma assistente muito boa, e a gente atrai aquilo que a gente tem feito. Eu falo que hoje em dia a coisa mais rara que tem é um paciente que me dá dor de cabeça. Porque a gente tem um relacionamento ali com os pacientes assim, que é muito legal. Então, hoje em dia, assim, 100% realizada lá dentro. Estudos recentes me mostraram que a classe médica é a classe que está com a tendência depressiva muito em alta. Por quê? Porque é isso que eu te falei, cuida dos outros e não cuida deles mesmos. Então, a gente que é médico, a gente tem uma facilidade, por exemplo, de conseguir um plantão para ganhar mais, de conseguir um trabalho para ganhar mais. Então, assim, eu tenho colega que fala assim, tô precisando de dinheiro, vou dar um plantão. Eles não param. E aí fica uma busca incessante, tanto de ganhar dinheiro, quanto de questão de ser workaholic mesmo, de querer trabalhar muito. E essa crença de que você tem que trabalhar muito para ganhar muito, que você tem que ter muito. Então, hoje em dia, eu trabalho meio horário, todos os dias, e eu ganho a mesma coisa ou até mais do que eu ganhava trabalhando daquela forma desordenada. Mas eu acho que isso é uma busca individual, e realmente a gente enxerga isso. Eu vejo, eu tenho muitos amigos, e aí a gente tenta passar isso, às vezes, para os colegas, mas não é todo mundo que vai Entender, né? entender e vai se cuidar, né? Para cuidar melhor dos outros. Eu falo que hoje em dia eu cuido melhor dos meus pacientes do que eu cuidava antes. Até da questão emocional, não só de questão física, né? Porque eu tô melhor comigo mesmo. Eu sempre soube que eu era um profissional acima da média, mas eu fiquei ainda melhor atendendo médicos de várias especialidades. Até numa busca de atualização, isso não me deixa acomodar. É muito difícil eu treinar um médico. É muito difícil eu ter 10 médicos na minha cartela de clientes. É muito mais difícil eu ter vários médicos de várias especialidades diferentes. Então eu preciso mas eu preciso ter um assunto para conversar com um médico que é nutrólogo, o outro que é vascular, o outro que é pediatra, o outro que é urologista. Mas é muito legal atender essa classe. Por quê? Porque eu tento fazer um treinamento, cara, ele é médico, acabou de vir de um plantão ferrado, estressante, deve ter pegado vários BO durante o dia, então eu não vou pressionar mais, eu vou exigir uma intensidade que ele foi contratado para ter. Mas vocês são humanos. Vocês não são a capa por trás de um jaleco, vocês são humanos também. Muito obrigado pela presença. Foi maravilhoso entender um pouco mais sobre lipedema e que não é frescura e que gera aspectos emocionais, dores físicas e muitas patologias que podem ser tratadas com profissionais bons igual você. Obrigado, eu que agradeço. Adorei a experiência.
Ô, seus fitness, já estamos finalizando. E aqui eu já te falei que você fica conhecendo vários profissionais de várias áreas, só que aqui tem que ser os melhores. Muito obrigado.